E olha só, você sabe qual que é a diferença dos sintomas aí da gripe, da Covid-19 e da dengue? Pois é, tem muita gente que confunde. E a nossa equipe, ela conversou com um médico que explicou as diferenças entre essas três doenças. Febre acompanhada de dor no corpo e mal-estar e sangramento nasal. Esses foram os sintomas que fizeram o Vitor Hugo procurar uma unidade de saúde. O diagnóstico: dengue. No primeiro momento eu não acreditei que fosse dengue. Eu até fiz um teste da Covid, porque eu pensei, por causa da pandemia que a gente viveu, eu pensei que era Covid, né? E aí que eu procurei, na hora nem procurei um médico, né? Fiz o teste, deu negativo, eu falei, não, deve ser alguma coisa que eu comi. E aí, depois que eu fui procurar um médico. O teste foi o que garantiu o diagnóstico, porque os sintomas podem ser confundidos com outras doenças, como a gripe e a Covid-19. Gripe e Covid-19 são doenças respiratórias. Então, obrigatoriamente, você vai ter tosse, febre, coriza. A dengue não é doença respiratória, é transmitida por um mosquito. Então, você vai ter outros sintomas, que é dor de cabeça, dor no corpo intensa, náusea, vômito e febre alta. De acordo com especialistas, os casos de doenças infecciosas tendem a aumentar neste período pós-carnaval. Além disso, o atual período chuvoso também pode aumentar a incidência da dengue por conta do acúmulo de água parada. Doença respiratória é afastamento, né? Manter afastamento, manter contato respiratório menor, beijar menos, por aí afora. Agora, a dengue, ela é uma doença ligada à temperatura, ligada ao clima. Choveu demais, empoçou água, você vai ter dengue. Então, as pessoas evitarem de tomar sua cerveja, jogar latinha debaixo da árvore, que acumula, jogar lixo debaixo da árvore, entupir bueiros, que a gente vê com muita frequência. Então, são essas medidas simples. Cuidar da piscina, cuidar da planta, você evita a dengue. Cuidar das pessoas e reduzir contato, você evita a Covid-H1N1. No Brasil, já são mais de 600 mil casos de dengue em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. Os casos de dengue já são quase 4 vezes mais do que os registrados no mesmo período de 2023. Naquela época, 128.800 notificações foram registradas. Minas Gerais é a unidade da federação com mais casos. Segundo o boletim do dia 19 de fevereiro, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, em Minas Gerais são mais de 200 mil casos em investigação, com 75.310 confirmações. Além disso, são 122 mortes em investigação e 19 confirmadas. Na macro-região sudeste, que engloba a zona da Mata Mineira, até o dia 20 de fevereiro já haviam sido registrados quase 10 mil casos prováveis. Cerca de 6 mil a mais do que no mesmo período do ano passado, em que foram registrados cerca de 3.300 casos. Neste ano, são mais de 4 mil casos confirmados e 6 óbitos em investigação. Uma morte por dengue foi confirmada. Já na macro-região Centro-Sul, que engloba as cidades de Barbacena, Congonhas, Conselheiro Lafayette e São João del Rei, foram registrados mais de 9.900 casos prováveis, cerca de 4.700 casos confirmados, com 2 mortes em investigação e 1 óbito confirmado. No mesmo período do ano passado, foram 291 casos prováveis, 184 confirmados, 1 óbito investigado e nenhuma morte confirmada. Em relação à Covid-19, na macro-região sudeste, até 20 de fevereiro foram registrados 331 casos confirmados e 4 óbitos. No mesmo período de 2023, foram mais de 1.926 casos confirmados e 29 mortes. A macro-região Centro-Sul registrou no mesmo período 252 casos confirmados de Covid e 2 óbitos. No ano passado, esses números foram maiores, com 950 casos de Covid confirmados e 9 mortes registradas em razão da doença. Mas, apesar dos casos apresentarem queda, os especialistas acreditam que possa haver subnotificações nos casos de Covid-19. Uma vez que você não tem a notificação correta, você também não tem o real valor, né, dos índices de ocorrência. Então, como é que a gente vai saber qual região que a gente vai atuar? Como é que vai saber em qual população que vai atuar? Em qual faixa etária que você vai atuar? Então, isso aí colapsa, altera toda a estratégia epidemiológica. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora, esclareceu que um dos fatores que podem ter contribuído para a redução das notificações é a diminuição da disponibilidade do teste rápido e que a recomendação nesses casos
é a realização do exame RT-PCR. A regional informou ainda que está sempre alertando aos profissionais e gestores de saúde dos 37 municípios da área de abrangência a realizarem as notificações dos casos suspeitos e confirmados. Às vezes a gente quer colocar a culpa só no poder público, né? Ele poder cuidar do nosso quintal, mas não é ele. É nós que temos que fazer a nossa parte também. Então aqui na minha casa eu procuro tirar a água, né, no cantinho de vaso de planta, não deixar acúmulo de água. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sobretudo neste momento, né, que tem crescido o número de pessoas que estão contraindo, que estão pegando a dengue. Então acho que a gente não pode deixar para o outro. A gente tem que cuidar da nossa casa, fazer uma boa capina, fazer uma boa manutenção no seu quintal, né, para que os nossos, assim como eu, né, o nosso vizinho, os nossos familiares também não peguem essa doença que é muito ruim, né? Pois é, e aí eu te devolvo uma pergunta. Você, ao longo dessa semana, já tirou ali 10 minutos para cuidar do quintal da sua casa, para verificar no seu ambiente domiciliar se tem algum foco do mosquito Aedes aegypti? Faça isso. Os sintomas realmente são muito parecidos, gente. Por exemplo, estado febril tem todas as 3 doenças. E o mais correto é procurar ajuda profissional, de médico mesmo. Nada de automedicação. Essa semana a gente mostrou também uma reportagem sobre os riscos da automedicação no processo de enfrentamento aí da dengue. Então é a comunidade e o governo do estado, os municípios também, todo mundo em conjunto, ações simples, que você pode tirar 5 minutos, 10 minutos do seu dia para fazer a limpa aí no seu ambiente domiciliar, porque mais de 90% dos focos da dengue estão aí nos quintais de casa, estão próximos aos moradores. Todo cuidado é pouco, a gente está trazendo esses números atualizados, como a gente mostrou nessa reportagem, justamente para despertar essa consciência da prevenção e do cuidado que cabe a cada um de nós também.